Como eu mencionei mais cedo, nós convidamos aqui para o estúdio um profissional da área da perícia, ele é chefe da Polícia Científica aqui de Cascavel, Emílio de Santana Júnior, e ele veio ao nosso programa para tirar as dúvidas aqui dos nossos telespectadores sobre esse processo todo de identificação. Santana, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Renan. Que bom que você pôde atender o nosso pedido para tirar algumas dúvidas. E eu já começo contigo o seguinte, você é baiano? Sim, Ei, Salvador. Um baiano vivendo em Cascavel. Você já participou do trabalho, de um resgate, de um trabalho de identificação grave como esse aqui que nós tivemos do acidente de sexta-feira? Não, eu era perito de local de morte, né? Mas nunca participei de um acidente dessa magnitude. Certo. Nunca. Mas para os teus colegas que já atuaram, que atuam, qual é a maior dificuldade, Santana, em reconhecer as vítimas, em descobrir a causa da morte? Como que é feito esse trabalho? No caso de um acidente de avião, é complicado por causa da quantidade de vítimas no local, né? E a magnitude do acidente, só o pessoal de São Paulo é que pode dizer como foi, mas se tiver muitos existem corpos... alguns protocolos. Isso, existe um protocolo internacional de identificação de acidentes em massa, né? Identificação. E eu acho que a maior dificuldade é assim, o tempo, que é curto, para poder tentar fazer esse trabalho, e a quantidade de vítimas. A quantidade, principalmente, né? Isso. Porque é aquilo, você está lutando contra o tempo também para você adquirir todas as informações referente a cada vítima. Exato. Nesse caso aqui, nós tivemos algumas situações particulares. Nós tivemos algumas vítimas que foram atingidas pelo impacto do solo e tiveram múltiplas fraturas. Nós tivemos corpos, infelizmente, carbonizados. Nós tivemos também, em outras partes do avião, os corpos que ficaram aparentemente sem nenhuma dificuldade para identificação. Isso tudo é levado em conta durante esse trabalho? Sim, com certeza. Mas assim, você falou de alguns impactos. Eu acho que todos sofreram com impacto. Justo. Todos sofreram com impacto. E uns foram carbonizados porque o que a gente ficou sabendo é que a chama pegou da asa para a parte posterior da aeronave. Exato. Então, não sei se decorrer do vento, alguma coisa, alguma manifestação natural pode ter direcionado as chamas para a parte posterior. Quando a gente fala de múltiplas fraturas, a gente está falando do que exatamente, Santana, numa linguagem que seja mais clara para o telespectador? São os ossos. Ossos quebrados. As fraturas são essas. Entendi. Né? Geralmente a pessoa está sentada, recebeu um impacto muito forte, ela vai, os membros inferiores principalmente. Há uma curiosidade, até uma aflição de muita gente que pensa o seguinte: acidente aéreo é algo que choca, que chama muito atenção pela gravidade e tudo mais, e as informações que vão chegando dizem que dão conta de que a vítima ela não morre exatamente quando, né, ela não perde a vida quando há o impacto no chão. Há um processo que pode levar ao desligamento do corpo e da consciência antes desse impacto. Como que a ciência lida com isso? Ó, no caso de uma mudança da gravidade muito rápida, pode ocorrer o apagamento da pessoa, né? Ele vai desmaiar. Aí isso Mas acontece eu não sei... pela gravidade? Isso. Agora, não sei se nesse caso ocorreu. Aí só o pessoal de São Paulo pode informar, porque eu não tenho muito detalhe sobre o acidente. Sim. O teu trabalho hoje ele constitui no que, Santana? Eu hoje sou chefe da unidade daqui de Cascavel, mas eu atuo na área de perícia de local de crime, tanto de morte como não, né? É sempre possível descobrir causa-morte? Sim. Sim. Certo. Os médicos legistas vão fazer, e provavelmente eu acho que todos vão ser por fratura e hemorragia, né? Agora deve Muito ser uma bem. cena que a gente fica aqui acompanhando como espectador, com a mesma aflição, claro, mas deve ser uma cena muito triste, né? Ah, com certeza, isso comoveu o mundo inteiro, não só o Brasil, não só Paraná e São Paulo, mas acho que o mundo inteiro está acompanhando. Com certeza, com certeza. E a gravidade, claro, do impacto é o que chama mais atenção. A gente está com a equipe no aeroporto, porque a gente está acompanhando a chegada de 3 corpos também, que vieram, né, de São Paulo, saíram de São Paulo por volta de 11 horas. A equipe nossa acompanhou agora há pouco a chegada, a gente tem essa imagem aí, dá para resgatar essa imagem? Do avião chegando aqui no aeroporto de Cascavel, o avião da Força Aérea Brasileira, trazendo 3 corpos, então, de vítimas do acidente
com um avião da Voipes. Você, dentro da tua trajetória profissional, acompanhou, obviamente, muitas situações difíceis. Vocês lidam com a parte técnica, né? Isso. Com a parte científica, como Exato. fazer. Mas como que fica o ser humano, o sentimento numa hora dessa, de lidar com essa situação e ter esse equilíbrio, Santana, entre razão e emoção? Não, é difícil, muito difícil lidar. Nem todo mundo consegue, inclusive acredito, aqui já teve, em outros estados também, muitos peritos passam no concurso, mas quando vai lidar com a situação real, é bem diferente. Muito impactante para a pessoa. Né? E ainda mais uma questão assim de... O pessoal daqui conhecia algumas famílias e algumas vítimas. Isso. Então, para a gente atender lá no hotel, no primeiro dia, tinha gente que já conhecia as famílias bem. Como que foi a recepção para esses familiares? Como que é o trabalho com esses familiares? Primeiro a gente fez uma triagem, né? Teve uma equipe de psicólogos lá para poder acompanhar, tinha o pessoal do SAMU, para quem teve problema de saúde, com as notícias que emocionou todo mundo, né? Um abalo emocional, o primeiro atendimento foi isso, a gente fazia uma triagem, conversava, depois passava para uma outra pessoa, um médico ia atender, a gente teve uma equipe médica também lá, nossos peritos estavam lá. E foi isso aí, né? E como que vocês... quais são as dúvidas mais frequentes? Qual é os pedidos? Quais são os pedidos? Quais são as perguntas mais frequentes dos familiares num contexto desse? O que vocês receberam de dúvidas? Para a gente aqui, as maiores perguntas assim, por que a demora? Por que a demora? Porque a gente, se fosse para São Paulo, seria mais rápido? A gente sempre me passava aqui, não, porque não adianta ser lá ou aqui, o processo é o mesmo. Porque aqui eles passaram pela coleta, né? Isso. De materiais que iriam e que ajudaram a fazer o reconhecimento das vítimas. Nós coletamos tanto o material biológico, mas que seria a última opção de usar, né, esse material. Principalmente seria, com o pessoal de lá de São Paulo, seria a papiloscopia. E no caso da gente, do pessoal que esteve aqui, é o material odontológico. E cirurgias, fraturas que tiveram, com raio-x, isso aí iria ajudar. E a gente, os que mandaram para a gente de forma digital, já foi para São Paulo em tempo real. Então vocês tiveram um papel importante nesse trabalho, que foi essa coleta primeiro a recepção a esses familiares, isso, o e aí a acolhimento, coleta, né? O acolhimento humanizado, e aí a coleta desses materiais. Exato. E já foi passado para São Paulo, como eu falei, a parte digital foi em tempo real, e o material físico que foi deixado com a gente encaminhou para eles no domingo à tarde. Final, quando a gente fez a última coleta, de quem estava previsto para aparecer aqui, nós saímos daqui para São Paulo. E a demora se justifica pela distância, né? A quantidade de material. E a quantidade de pessoas, isso. Mas, bom, o acidente aconteceu na sexta-feira, a gente já está com a identificação de 52 corpos, 10 apenas é que faltam ser identificados, e essa informação tem sido atualizada também, praticamente minuto a minuto. Pode ser que daqui a pouco a gente tenha um avanço também nesse trabalho, nessa investigação, e que se descubra, né, que se identifique essas outras 10 vítimas. Mas é um trabalho que segue todo um rito também, não tem como fugir disso. Isso. Eu digo em termos de tempo e a própria questão técnica. Exato. Nenhuma vítima, nenhum cadáver lá vai ser liberado sem a confirmação real de que ele é ele. Então, por isso a demora também. Não adianta você chegar e dizer, olha, ele estava com aliança, achei uma aliança a ele. Não é dessa forma que é reconhecido. Então, tem que ter a identificação oficial para poder ser liberado esse E aí isso inclui tatuagem, inclui, obviamente, o próprio corpo, quando dentro das possibilidades de ser isso reconhecido. Ajuda, mas não define. Não é determinante. Isso, exato. Uma tatuagem, por exemplo, não determina, ou pode? Não, ele vai ajudar. Só vai ajudar. Isso. O protocolo mesmo diz o quê? Que precisa ter... Seria a papiloscopia, a arcada dentária e o DNA. E no caso posterior, se não fosse isso, seria a antropologia, né? Para tentar identificar. No caso dos corpos carbonizados, como que é feito o teste, né? Para comparar ali o DNA? Como que é feito isso, da mesma Santana? forma, coleta também DNA, e pelo que eu soube lá, os corpos tinham material biológico que poderia ser coletado. Era possível. Isso. Até em alguns casos, mesmo carbonizados, eles ainda tinham as papilas fragmentos. Do dedo. As papilas do dedo ainda estavam intactas, então conseguiram pegar muitos. Certo. Meu irmão, eu fico feliz que você tenha conseguido vir aqui conversar com a gente, ainda que num papo muito breve, mas dá uma noção para o telespectador mais próximo do que é esse trabalho,
da importância e principalmente da seriedade, né, Santana, que tem esse trabalho de identificação. Sim. É um trabalho que a gente envolve múltiplas disciplinas, né? Multidisciplinar. Tem vários profissionais trabalhando na tentativa de identificar da forma mais rápida para poder liberar e amenizar a dor desses familiares que estão espalhados, né? É isso que você fala, é muito importante, porque tem todo o processo para ser seguido e só vai ser liberado depois que tiver tudo concluído. Exato. Para que os familiares não tenham mais nada que se preocupar depois disso. Exato. Para que possa aí fazer... Finalizar e tentar seguir, né? a despedida, as homenagens e seguir com a vida, como você mencionou. Meu irmão, obrigado. Bom trabalho para você, para a tua equipe lá. Saúde sempre, viu? Obrigado. Obrigadão.